Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E no vídeo de hoje, eu sei que eu vou ser muito criticado, mas eu queria te pedir que você primeiro assistisse o vídeo até o final e depois você tire as suas conclusões. Mas eu quero afirmar aqui nesse vídeo que o anticristo, que nós sabemos que virá, a Bíblia fala sobre ele, as sociedades secretas estão aguardando a vinda de um Cristo. Os próprios judeus estão aguardando a vinda do Messias dele, e nós sabemos que esse que virá será o anticristo. Mas eu quero aqui afirmar que esse anticristo, ele será alguém de direita. Ele será alguém conservador. Você vai dizer, ué, você é comunista? Não, jamais seria comunista. Quer dizer, já fui, jamais seria novamente um comunista. Eu vou te explicar a lógica disso tudo. Então, para que o mundo aceite este Messias, que terá necessariamente que ser alguém de direita, conservador, você vai entender a lógica disso. Para que o mundo aceite este Messias, obviamente eles precisam alcançar dois objetivos. Primeiro, destruir o inimigo do anticristo, que é quem? Jesus Cristo. E eu vou te mostrar, o porquê disso, a importância, o foco de tudo que está acontecendo no mundo está em torno desta figura aqui, de Jesus Cristo. Então eles precisam destruir o cristianismo, ou seja, destruindo o cristianismo, você destrói a obra de Cristo. Então o anticristo, esse movimento, eles têm dois objetivos principais: destruir o cristianismo e automaticamente a obra de Cristo. E de que forma que eles vão destruir? É o outro objetivo, que é o quê? É instalar o caos na sociedade. De que forma que o caos virá? Bom, o movimento progressista, dele surgiu a esquerda, e a esquerda é aquela que tem implantado as revoluções, para que através das revoluções o caos seja instalado, os valores morais destruídos, a violência cresça, a dependência do Estado cresça, de forma que quando o caos estiver instalado, as pessoas sem esperanças, as instituições desacreditadas, como é o que está acontecendo hoje, então nós iremos ansiar, desejar, pedir, clamar por alguém que coloque ordem na casa. E aí vai entrar esta figura aqui do anticristo. Eu vou te mostrar os detalhes e por que Jesus e a pessoa é o foco disso tudo, tá bom? Mas primeiro eu queria só te pedir aqui uma coisa. Eu queria dizer que está aqui embaixo, rolando aqui na barra, o nosso Pix do canal. Queria pedir a sua ajuda, a sua contribuição, porque tudo que você puder, com o que você puder nos ajudar, será investido aqui no canal. Eu invisto principalmente em livros e, às vezes, quando posso, em equipamentos. Queria dizer também para você que aqui está um telefone, um WhatsApp que eu deixei aqui para que você faça o contato, discorde, questione, sugira alguma coisa. Estamos aqui para conversar. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui sabe tudo. Aqui também está uma lista das nossas playlists. As nossas playlists estão divididas em temas. Então assista e você vai entender os bastidores do mundo. Eu tenho tentado mostrar aquilo que normalmente não mostram para você e a grande mídia nunca vai mostrar. E por fim, eu quero dizer que nós criamos aqui um grupo no Telegram, onde os meus amigos, os meus irmãos lá, as minhas irmãs, que nós ali somos um grupo de amigos, as pessoas têm colocado materiais interessantíssimos, livros riquíssimos, relíquias estão sendo colocadas ali dentro, vídeos, filmes. Então, se inscreva no nosso canal do Telegram e acho que você vai ser muito útil para você. Então, vamos lá, gente. Vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Bom, eu queria começar dizendo para você o seguinte. Olha só, para que você entenda isso, eu sempre tenho dito aqui, já falei em outros vídeos, que a elite global, que é uma elite gnóstica judaica, é um judaísmo gnóstico. Os nossos líderes globais são formados, eu acredito que quase todos eles sejam judeus. Esses judeus não são judeus que você imagina lá do Antigo Testamento. São judeus que têm, assim, uma crença totalmente mística. Baseado nessa crença, eles têm um projeto de governo futuro, um projeto de governo global, onde Israel será uma espécie de líder espiritual das nações. Eles terão uma proeminência nas nações.
E eles então, eles dizem que vão seguir, eles serão salvos seguindo, cumprindo a Torá, a lei de Moisés. Mas veja, é uma interpretação totalmente mística, cabalista, esotérica da Torá. E para quem não é judeu, será salvo através do noeísmo. Veja, a salvação para quem não é judeu, neste futuro governo global, onde Israel terá uma superioridade espiritual sobre as outras nações, né? Então, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre noeísmo, 1 ou 2, assista para você entender. Então, Israel irá ter uma liderança espiritual sobre as nações. Aqueles que não são judeus serão salvos pela prática das leis de Noé, que eles chamam de noeísmo. Então, assim se dará a salvação. Nesse período, eles aguardam quem? O anticristo, aquele Messias, que para eles é o Messias, que virá então governar o mundo, será um político judeu. Os próprios judeus dizem que terá que ser alguém da linhagem, da tribo de Judá e da linhagem do rei Davi. Então, eles dizem claramente que este será o Messias. Então, eles dizem, a salvação será através do noeísmo. Para quem não é judeu, né, as outras nações serão salvas através do cumprimento das 7 leis de Noé. São 7 leis que vão se desmembrar em outras. Mas quem cumprir terá direito, será digno de merecer a vida vindoura. O que eles chamam de vida eterna, que é muito diferente do que o cristianismo interpreta. Então a salvação será pelo noeísmo no governo do anticristo, onde Israel terá essa proeminência. O que acontece? Ora, se a salvação será através de Jesus Cristo, logo não é através de Jesus, o Jesus da Bíblia. Se a salvação será por aqui, não poderá ser por aqui. Por que Jesus Cristo é o problema central disso tudo? Eu quero que vocês entendam por que a guerra contra os cristãos. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de João, que Jesus, ele é o Logos. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo ali é logos no grego. Essa palavra tem um significado muito importante nesse contexto. Eu vou tentar resumir aqui para você. Porque quando você fala de logos, você está falando de verbo, palavra de Deus. Mas a ideia de logos é algo muito profundo. Porque quando você fala de logos, é como você diz hoje no português, por exemplo, a palavra odontologia. Então, odontos, logia. Logia vem de logos. Logos, então, é o quê? Logia seria o estudo, o tratado, né? A razão, o entendimento. Então, seria o quê? O estudo do dente, odontologia. Então, logia vem de logos, que significa razão. Mas a ideia é que o logos, então, quando eu falo de logia, eu estou falando de logos, eu estou falando de um estudo, de um tratado. Então, o que é uma odontologia? É o estudo sobre o dente. Eu vou estudar a estrutura do dente, a formação do dente, eu vou estudar as doenças que afetam o dente, eu vou estudar, eu vou compreender, eu vou raciocinar tudo aquilo que importa para a vida do dente. Né? Desde as doenças até a cura, a estrutura, enfim, toda a compreensão do que nós chamamos de dente está na logia, no logos, no tratado, no estudo. Então, quando eu falo que Jesus Cristo, ele é o logos, eu estou falando da compreensão do cosmos, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito seria. Então, quando a gente fala Jesus era o verbo de Deus, nós estamos falando que ele era o logos divino. E então você compreendeu que quando eu falo de logos, eu estou tendo uma visão ampla, compreendendo a formação, a estrutura, a manutenção do universo. Quando a Bíblia diz todas as coisas foram feitas por meio do logos, e sem ele nada do que foi feito seria. Então falar do logos é falar da criação. Falar do logos é falar do verbo de Deus que se fez carne para salvar a humanidade. Por isso eles têm uma guerra contra Jesus, porque eles não acreditam nisso. O judaísmo gnóstico foi que criou o movimento progressista. Eles são gnósticos, eles são cabalistas, eles têm uma visão do mundo totalmente diferente disso aqui.
Então eles acreditam que existe um ser espiritual que foi se emanando até surgir de uma forma errada o Deus do Antigo Testamento. Para eles, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Então, existe aí toda uma história por trás que pouca gente conhece. Então, esses judaísmo gnóstico, toda essa elite gnóstica, esotérica, mística, foram eles que criaram o movimento progressista para que o movimento progressista entenda isso aqui. Porque no progressismo surge a esquerda. E da esquerda, eles vão então surgir ali na Revolução Francesa, que é onde surge a esquerda. Vejam, foi o judaísmo gnóstico que criou o progressismo. Do movimento progressismo surge a esquerda política e eles então vêm com a ideia de criar um novo regime. Este era o lema da Revolução Francesa. Então, o que aconteceu ali? Uma revolução. A partir dali, eles começaram então a criar revoluções. A Revolução Russa foi a primeira revolução comunista do mundo. Foi na Revolução Russa que eles criaram o primeiro Estado comunista do mundo, que foi a Rússia. E da Rússia aquilo se expandiu ali a ponto de formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso surgiu então a União Soviética, que era o quê? Comunista. Quem financiou o movimento comunista? Justamente os judeus banqueiros. Então, quero que você entenda isso aqui. Quem financiou o comunismo foram os judeus. Esses judeus aqui, gnósticos, místicos. E aí, isso traz o entendimento que a gente precisa ter para compreender esse contexto geopolítico. Então, os judeus gnósticos, místicos, financiaram o comunismo. Lenin, ele tinha uma raiz ali no judaísmo. Trotsky era judeu. Mais de 80% do governo de Lenin, que era comunista, era formado por judeus. Então, eu quero que você entenda que no comunismo russo havia uma grande, majoritária participação de judeus, a partir do financiamento deste movimento. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre os banqueiros e o judaísmo, assista lá que você vai entender mais. Então, portanto, se são judeus gnósticos, financiaram o comunismo, você tem aí duas razões, dois movimentos contra quem? O cristianismo. Agora, compreenda, o comunismo é bom? Não. Você já viu algum país comunista, as pessoas terem liberdade? Não. Você já viu em algum país comunista existir cristianismo? Não. Então, eles são duplamente contra Jesus Cristo, contra o cristianismo. Primeiro, por serem judeus. Segundo, por serem comunistas. Então, o que acontece? Quando você entende isso, você pensa, poxa, se eles são gnósticos e místicos, automaticamente eles vão ter uma visão de mundo totalmente oposta ao cristianismo. E aí que entra um problema. Porque, segundo o cristianismo, eu já disse que Jesus é o Logos, é o Verbo de Deus. Então você vai entender a criação, a explicação da criação, do mundo, do próprio ser humano, o mundo espiritual. Você entende a partir de Jesus Cristo. Você vai entender, então, que em Jesus Cristo, para o cristão, para o cristianismo, nós temos, então, o conceito de pecado, porque Jesus Cristo veio por causa do pecado. Você vai ter o conceito de arrependimento de pecado, porque Jesus veio pregando que nós nos arrependêssemos do nosso pecado. Então, quando é que eu sou salvo? Quando eu me arrependo do pecado, isso é um valor cristão. Aqui não. Aqui você vai ser salvo dentro desses valores conservadores aqui, judaicos, noéticos. A salvação será dada como? Através do cumprimento da lei de Noé. No cristianismo, você tem um conceito de santidade. Então, você passa a ser uma pessoa boa porque você quer ser santo, imitar Jesus. Aqui não, aqui é por boas obras. Por isso eles criaram e incentivam as ideias de filantropia, de altruísmo. Quem criou a palavra altruísmo foi um revolucionário francês, criador do positivismo, Auguste Comte. Então, a diferença é que no cristianismo você tem o amor ao próximo, que é algo que você aprendeu com Deus, que é dado pela obra de Deus na sua vida.
Na filantropia, é a humanidade amando a humanidade. É o ser humano amando o ser humano pelo próprio ser humano. São valores puramente humanos. O altruísmo é a mesma coisa. Você visa o próximo, mas é tudo dentro de um contexto humanista. Você tem no cristianismo a ideia da renúncia, da cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Aqui você não vai ter isso. Aqui você está sempre numa ideia de crescimento, de que você pode ser melhor, que você pode conquistar, que você pode alcançar. Exatamente a doutrina que está hoje invadindo as igrejas neopentecostais. Por isso ali há uma valorização do ser humano, o empoderamento do ser humano. Não é por coincidência que essas igrejas estão cobertas de simbolismos judaicos. Cuidado com o engano. Outra coisa, aqui existe a questão da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É por isso que a Bíblia vem sendo tão atacada, relativizada e colocada abaixo, muitas vezes, da própria igreja, porque a Bíblia precisa ser anulada. Então eu tenho dito, gente, eu não estou aqui dizendo que eu tenho a verdade comigo, mas eu quero que você entenda como a coisa vem sendo criada há milênios, para se implantar uma salvação sem Jesus Cristo através apenas das obras humanas. No cristianismo, você tem um conceito de criação, onde Deus criou tudo e tudo foi criado com a participação de Jesus Cristo. Por isso, João vai dizer que por meio dele foram criadas todas as coisas e sem ele, nada do que foi feito seria. É por isso que João vai tratar muito sobre a questão do gnosticismo, lá que a Bíblia vai chamar de ciência, porque gnose vem a palavra gnose, que dá origem ao movimento gnóstico, ao gnosticismo. A palavra gnose significa conhecimento, mas não é o conhecimento do estudo que você adquire, não, é um conhecimento espiritual, é uma evolução espiritual. Portanto, o judaísmo gnóstico, os judeus de hoje, cabalistas, esses judeus esotéricos, eles, na verdade, eles acreditam em reencarnação, acreditam em zodíaco, acreditam em uma série de coisas que o cristianismo não crê. Porque para nós a salvação ela é centrada na pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus que se tornou carne, que morreu por nós para nos salvar. Aqui você não tem nada disso. Onde entra aqui, gente, a figura do anticristo? É isso que eu queria que vocês entendessem. Gente, por favor, tentem entender aqui uma coisa. Eu tenho amigos que são judeus. E eles estão muito chateados comigo porque eu tenho dito isso aqui. Mas eles são pessoas anticomunistas. São judeus conservadores. São pessoas que defendem o judaísmo, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que são de pensamentos conservadores. Eu tento mostrar para as pessoas o seguinte, gente, eu não estou aqui criticando a religião de ninguém. Eu estou mostrando fatos históricos para que você analise e tire uma conclusão. Quem criou o comunismo? Quem financiou o comunismo? Quem eram os comunistas da Revolução Russa? Eram basicamente judeus. Quem é que participava da escola de Frankfurt, que foi, para mim, pior do que Antônio Gramsci, que desenvolveu as ideias revolucionárias que revolucionariam a cultura ocidental? Quem eram aqueles membros da escola de Frankfurt? A maioria judeus. O próprio Karl Marx era o quê? Um judeu. O nome dele real é Levi Mordecai. Então eu não estou criticando a religião de ninguém. Eu estou tentando mostrar a alguns amigos meus judeus que eles estão sendo enganados. Porque, veja bem, você pratica um judaísmo cabalista, mas você não para pensar que quem criou o comunismo foram esses judeus. Então são judeus, amigos meus, que estão combatendo o comunismo, que são contra o comunismo, mas não percebem que o comunismo foi criado por esse movimento judaico. Então nós estamos sendo enganados o tempo inteiro. Agora entenda aqui a lógica. Eles criaram um movimento progressista, porque progressismo significa evolucionismo, é a mesma coisa. É uma sociedade, é um cosmos, é um mundo, são pessoas, o universo está evoluindo em ciclos, períodos. E então esta evolução, eles deram
uma linguagem mais política, chamaram de progressismo, mas é a mesma coisa que evolucionismo. Do movimento progressista surge a esquerda, prometendo um novo regime, daí vem a ideia de nova ordem. Então, como é que eles destruiriam a ordem vigente, a ordem ocidental, a sociedade ocidental? Destruiriam através de revoluções. As revoluções gerariam o caos. Existe uma carta que eu coloquei aqui no vídeo de Albert Pike, um dos maçons mais importantes da história. Ele diz claramente, eles vão revolucionar o mundo, vão gerar o caos, porque a ordem virá do caos. É um lema, um dos lemas da maçonaria. Então, quando o caos estiver estabelecido, ele diz que as pessoas perderam a crença nas instituições. O que está acontecendo hoje na sociedade? Estamos perdendo a crença, não acreditamos mais no judiciário, não acreditamos mais nas igrejas, né? Embora eu seja um pastor evangélico e eu tenho tentado mostrar que existe ainda um remanescente sim. Nós não temos que lutar contra a igreja, nós temos que lutar contra a falsa igreja. Não é contra pastores, não é contra padres, mas é contra os falsos cristãos. Porque eu não posso destruir o verdadeiro porque existe o falso, mas entenda que eles vão desacreditar tudo. Ele diz isso na carta. Quando o mundo estiver totalmente caótico, as pessoas sem esperança, as pessoas totalmente esvaziadas espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, ou seja, o mundo totalmente jogado no caos. O que você tem hoje na sociedade? Decepção em cima de decepção. Você tem aí frustração em cima de frustração. Pessoas pobres, pessoas dependendo do governo, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas doentes, o mundo com medo de morrer, as pessoas andando aí com medo de tudo e de todos. O caos está instalado. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos buscando por quê? Por valores morais. Estamos chegando ao ponto de esquecer a ideia do pecado. Olha aqui, isso está acontecendo hoje. Hoje você não luta mais por santidade, você luta por valores morais. Agora eu quero deixar uma coisa clara para você. Quando um patriota, quando um conservador fala de Deus, pátria e família, você está falando exatamente do que o noeísmo propõe. Porque eles falam de Deus, mas não é o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus que você acredita. Eles falam de pátria e falam de família, porque o noeísmo prevê a família. Mas eu quero que você entenda que tudo isso aqui contém os valores que os cristãos querem. Eles vão falar de Deus? Vão. Eles vão falar de uma sociedade moralmente organizada? Vão. Mas o grande problema é que tudo isso é negando Jesus Cristo. É negando Jesus Cristo. Portanto, nós cristãos estamos entrando num mundo tão caótico que nós estamos buscando por solução política. Porque os valores que eles estão apresentando no conservadorismo são valores que nós queremos. O grande problema é que esses valores estão negando Jesus Cristo. Essa é uma estratégia muito sutil para nos enganar. Portanto, agora eu entendo por que é que Jesus Cristo, quando perguntaram quando essas coisas acontecerão, ele disse, cuidado que ninguém vos engane. É por isso que hoje eu entendo que o apóstolo Paulo alertou o tempo inteiro, cuidado para que vocês não sejam enganados. É por isso que hoje eu entendo quando o Apocalipse diz que quando a besta chegar, ela será adorada. As pessoas dirão, quem é semelhante à besta? Ela virá com sinais e maravilhas. Ela prometerá paz e segurança. Porque é isso que o mundo estará desejando, ansiando, clamando. É o que está acontecendo hoje. Não se engane. Eles estão criando caos através do progressismo, através da esquerda, através das revoluções socialistas. Porque quando o mundo estiver caótico, nós começaremos a pedir por soluções políticas, por soluções morais, passando por cima, esquecendo de que a verdadeira paz se dará quando o homem entender que ele é um pecador. Então, de uma forma muito sutil, muito inteligente, eles estão levando os cristãos a terem esperanças em valores morais, em valores conservadores, esquecendo que cristianismo não é a mesma coisa que conservadorismo. O conservadorismo, ele contém alguns valores cristãos, mas ele vai negar alguns valores cristãos. Então, assim, eu poderia falar sobre isso com mais detalhes em outro vídeo,
mas entenda, esse movimento aqui foi criado intencionalmente. Existe uma vertente chamada perennialismo, que trata com mais profundidade isso aqui. Mas, por enquanto, é o que eu quero que você entenda. O anticristo virá prometendo valores conservadores, e para que a gente aceite isso, para que a gente deseje isso, eles estão implementando o caos e destruindo, obviamente, os valores cristãos. Espero que tenha sido útil e que Deus abençoe a todos.